eu sou Flávia Saad, cofundadora e head de conteúdo do Juicy Santos, e tô aqui com mais um JuicyCast. Te dou as boas-vindas ao nosso podcast, gravado diretamente dos estúdios no Juicy Hub. Se você tem um projeto que você quer tirar do papel, em áudio ou em vídeo, traz pra cá, conversa com a gente, porque a gente tá aqui de portas abertas para te receber. Esse é mais um episódio do JuicyCast, e eu queria agradecer também ao Litoral Plaza Shopping, que está sempre com a gente, viabilizando esses conteúdos incríveis, viabilizando que a gente traga pessoas relevantes, com histórias ótimas para contar aqui para o nosso programa. E história é o que a gente vai ter muito no episódio de hoje, porque eu estou recebendo a Camila Genaro, que é contadora de histórias aqui de Santos e que neste ano de 2023 está celebrando 25 anos de carreira como contadora de histórias, né, Camila? Menina, 25 anos. 25 anos contando histórias por esse mundão. É verdade. A Camila, para quem não conhece, o que eu acho muito difícil, porque ela é figurinha carimbada nos eventos culturais aqui na cidade, também já contou histórias pelo Brasil inteiro e até fora do Brasil. Ela tem um público cativo no YouTube, nas redes sociais, sempre contando histórias. Também já apareceu na televisão em programas como Quintal da Cultura, já se apresentou em muitas feiras, eventos. E também você faz parte da Academia Brasileira dos Contadores de História, né, Camila? Pois é. E, inclusive, no aniversário da Filipa, já contei histórias, verdade. lembra? A minha filha, a Filipa, ela considerava a Camila tipo a Xuxa dela. Minha filha era apaixonada pela Camila, porque realmente a contação de história, ela tem um sentido, uma representatividade na vida, não só da criança, mas de nós, como adultos também, né, Camila? Que Sim. Acaba marcando isso na nossa memória, né? As histórias, eu costumo dizer que as histórias, elas têm uns lugares muito especiais. Tem lugar muito especial. A história, o lugar do Era Uma Vez. Eu costumo dizer que o Era Uma Vez é um lugar onde tudo é possível, onde a gente pode ser o que quiser e a gente pode conversar sobre tudo. As histórias, elas abrem diálogos profundos. É verdade. O tema do podcast de hoje, do JuicyCast de hoje, é uma história mudou a minha história, uma história mudou a minha vida, porque as histórias mudaram a vida da Camila. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que a Camila contasse pra gente, quando a gente pensa em história, a gente vai muito lá atrás, né? Porque desde os tempos mais remotos da humanidade, o homem utiliza essa ferramenta de contar histórias para fazer registros, para guardar memórias, para se socializar, né? E a evolução da gente como sociedade, como cultura, depende das histórias, né, Camila? Total. Desde que o mundo é mundo, se conta histórias. Primeiro, a gente lá fazendo os desenhos na pedra, para poder registrar que as pessoas que passaram por ali, como viviam, os animais que existiam, enfim, o que comiam. Os eventos também, tudo. Né, que aconteciam, né? As celebrações. Uma chuva, uma celebração, né? Desde os eventos mais cotidianos até as coisas mais importantes, tudo era registrado em histórias, tudo registrado. E aí veio a oralidade. Uhum. E quando vem a oralidade, vem junto as rodas de história. Vem junto aonde a ciência não explicava, porque a gente não tinha ciência. Então, tudo que era inexplicável se explicava com histórias. Então, assim, o que a gente não consegue explicar até hoje, a gente conta história. E isso foi evoluindo, né? Porque aí depois a gente teve os livros, o cinema, a televisão. Sim. Até chegar nos dias de hoje que a gente tem o metaverso, gente. Que não também é povoado de histórias. Muito. Olha que louco. O fio condutor de tudo isso, da pré-história até o metaverso, é a história. É a história. É o fio condutor. Gente, por isso que a gente... cabeça explodiu agora. Por isso que a gente... Porque não tem Galeano, não diz que nós somos feitos de histórias? É isso. Eu parafraseando Galeano, eu falo que nós somos vestidos de histórias. A gente faz história todo dia. A gente conta história todo dia. A gente vivencia história todo dia. E a história, ela vem justamente para humanizar, sabe? Para a gente compreender que os conflitos existem, que o bem e o mal existe, que os sentimentos existem, todos, os mais cruéis existem e os mais legais existem. E tem como a gente resolver isso. As histórias, elas são como as estrelas, o céu das estrelas fixas. Sabe, antigamente, quando não existia GPS nem bússola, os navegadores navegavam através das estrelas fixas.
E a Gislaine Matos, uma contadora de histórias de Minas Gerais, ela fala isso tão bonito, e ela fala que a história de tradição oral, a oralidade, ela é como se fosse o céu das estrelas fixas, porque sempre vai ter um norte, sempre vai dar um norte pra gente. Seja qual assunto for, Flávia, sempre tem uma história para ser contada. E a partir dessa história, abrir esses diálogos com o outro ou com você mesmo. Porque quando a gente lê uma história, a gente conversa com essa história o tempo inteiro. E você fala, olha, precisava ler essa história. E a história de uma cidade, de um país, de um povo, ela é feita de muitas pequenas histórias, né, Camila? E nos traz pertencimento, né? É verdade. Que é o grande mote aqui do Juicy Hub, do Juicy Santos, é bem o que a gente gosta de acreditar, né? E a gente tem esse poder, né, Camila? Queria que você contasse pra gente da gente usar essas histórias de várias formas, né? Pra preservar a memória, pra se organizar socialmente, mas elas também, e como você falou, pro bem e pro mal, né? As histórias estão tão intrínsecas no nosso dia a dia, seja para construir, mas também para destruir, né? Sim. Todas as histórias, elas trazem esses conflitos humanos. E aí, conforme, e como nossa humanidade, ela pode ser também muito cruel, as histórias também podem ser muito cruéis. Por isso que eu tenho muito receio de ficar higienizando história para criança. Porque a criança que passa pelo lobo, a criança que passa pela bruxa e pelos piores vilões dos nossos clássicos, ela vai se tornar um adulto capaz de resolver conflitos. Um adulto seguro, sem frustrações, que vai entender os nãos da vida e não ser um adulto mimado que não cresceu nunca, entendeu? Então, assim, a criança... Quando a gente fala de contação de história, a gente fala muito da infância. Mas eu costumo dizer que a nossa infância são várias infâncias e as infâncias duram até os 180 anos. E aí, quando a gente fala dessa criança que passa por todos esses obstáculos e entende que na história existe solução, opa, na minha vida também. Qual o caminho? É o caminho do rio ou é o caminho da floresta? Por qual caminho eu vou? Sempre existe. Isso a gente pode aplicar para qualquer coisa, para Shakespeare, para Tarantino, para qualquer coisa que a gente quiser. Existe um arquétipo, existe um caminho, né? Existe uma narrativa que faz a gente se identificar, né? Acho que identificação também é uma coisa muito forte nas histórias, né? Muito. A gente acaba se colocando no lugar do outro. Por isso que hoje a gente fala, na educação, se fala muito da nova base comum curricular, a BNCC. E a BNCC, ela vem para dizer para a gente assim, não existe só um aprender por aprender. A gente tem que aprender a entender o porquê que eu vou usar aquilo, né? E aí, na educação, se fala também das competências socioemocionais, coisas que já falávamos antes, há muito tempo atrás, dentro do ambiente corporativo, enfim, que a gente tem que desenvolver essas habilidades socioemocionais. E nada melhor para desenvolver isso do que as histórias. Sim. Porque a história faz com que eu me coloque no lugar do outro, eu tenho empatia, eu tenho tolerância, eu consigo compreender o mundo. Há 25 anos atrás, e durante esse tempo todo, me perguntavam muitas vezes assim, Flávia, por que você conta história? Era uma pergunta clássica. Por quê? Por quê? Por que você conta história? Por que contar história? Eu já respondi isso de diversas formas. Eu já respondi que eu conto história para encantar, eu já disse que eu conto história para... Enfim, já teve muitas respostas a essa pergunta. Hoje eu digo que eu conto histórias para humanizar. Porque a gente precisa um pouquinho de humanidade no mundo que a gente está vivendo. E é interessante, né, Camila? Porque hoje em dia a contação de histórias, ela nunca deixou de existir, transparecer, mas ela tá em muitos lugares com um nome que surgiu meio que recentemente, que é o storytelling, né? E é uma maneira nova de chamar o que já existia antes, ou é algo novo que foi criado? Porque hoje, até para vender produtos, tal, a gente conta histórias, né? Para criar uma jornada de um consumidor, você cria uma história. Para criar as narrativas que a gente vê, né? O nosso dia a dia parece que tem uma jornada baseada em história, né? Na jornada do herói. Na jornada do herói. Que todo mundo busca, né? Essa jornada do herói. O que é essa jornada do herói? A jornada do herói são aquelas 12 trabalhos, né? Hercúleos. E aí ele vai passando por muitas etapas. E ele tem muitos conflitos pelo caminho. Até que vive depois felizes para sempre. Então, assim, eu ter um objetivo, o porquê eu vou para a batalha, é batalhar, entender os conflitos e viver feliz para sempre.
Então, o que a gente quer nessa vida? A gente quer viver feliz para sempre. Mesmo que esse feliz para sempre dure 1 segundo nessa vida. Mas a gente tem... Eu costumo dizer o seguinte, você aí. Quantas vezes você já viveu feliz para sempre 1 minuto da sua vida? É verdade. Né? Então, assim, o que a gente quer é isso. Então, essa jornada do herói. E o marketing, a publicidade, entendeu que não bastava só dizer compre batom, você merece batom, ou então eu tenho, você não tem. Lembra das propagandas dos anos 80, dos anos 90? Não basta mais. Não basta mais só dizer compre. Eu tenho que saber por que comprar. Qual a história por trás? E o consumidor está muito mais exigente em relação a isso, né? Eu, por exemplo, não compro uma coisa que hoje em dia não tem uma história Porque bacana. Porque não tem uma história, exatamente. Entendeu? Então, assim, todas as propagandas hoje em dia, você percebe que tem uma jornada nessa propaganda, uma história. Não só na propaganda, mas o produto em si já é uma jornada, né? O produto em si. Ele já tem uma história, né? O que é muito legal. É muito legal. E colocar isso pro público, pro consumidor, para ele entender que esse produto veio de uma história, veio de uma ideia, e essa ideia se concretizou. Isso é lindo. E aí, muita gente está procurando o storytelling para fazer isso. Que é transformar o que já existia, que é a contação de história, em produto. Né? Em produto. Então, qual é essa estrutura narrativa? Qual é essa estrutura para eu vender esse produto? Isso eu também faço. Né? Agora, o metaverso. Você tem o seu avatar? Ele tem história. Porque o humano detesta falar com robô. Verdade. Não é? Tem um estudo que fala isso, né? E não é só criar um personagem, é criar uma história para esse personagem. Né? É muito... e aí eu tô fazendo isso também. Isso, muito surreal. Mas já que a gente tá falando de jornada e de história e de personagem, agora eu queria que a Camila contasse um pouco, já que ela está comemorando aí 25 anos de carreira em 2023, eu sei que você fez uma transição de carreira, né? Da educação para a contação de história, para a cultura, né? São coisas que estão interligadas, mas eu sei que existiu aí uma jornada mesmo, um caminho que você percorreu para chegar. Como é que foi essa mudança de uma atividade para outra? E como que a contação de história começou a brilhar mais, assim, na sua vida? Até respirei fundo, porque essa é uma história que não foi fácil fazer essa transição. Tudo aconteceu... Bom, eu sou contadora de histórias desde que eu fazia magistério. E eu sou da época do magistério, minha gente. E aí, desde a época do magistério, eu comecei a contar histórias. Levei a contação de histórias para a sala de aula. Então, como uma ferramenta de aprendizagem. Só que começou a ficar aquilo. Camila, conta aqui. Ai, Camila, vai para minha sala. Ai, Camila, vai na minha escola. E eu fui passando do muro da escola. E fui indo para outros lugares. E eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. O meu olho brilhava todas as vezes que eu me arrumava para contar a história. E aí eu fui começando a entender esse universo da narrativa, porque, assim, pouca coisa tinha na internet. Os contadores de histórias, eles tinham os trabalhos muito individuais e pontuais, mas não tinha muita referência. As próprias referências eram na base da oralidade. Então, a própria técnica da contação de história só existia registrada na base da oralidade. Até então, sim. Nessa época, sim. E aí, eu falei, que é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu fui entendendo e fui buscando referências, fui encontrando outras pessoas que faziam a mesma coisa. Outras pessoas que hoje são referências também na minha vida. E aí, eu falei, meu Deus, é isso. Chegou um tempo que eu já tinha filho. E aí, eu falei, tá. E agora? Eu estava na sala de aula. Que eu também amava a sala de aula. Eu amo também a sala de aula. Mas eu já não estava feliz lá. Eu precisava de mais. E aí eu fiquei doente. Porque é assim, né, que funciona. Quando a gente começa a ficar doente da alma, o corpo logo grita e fica doente também. E eu comecei a ficar doente. Eu tirei uma licença da escola. Quando eu voltei da licença, minha diretora disse assim para mim. Eu adoro contar essa parte da história. Ela disse assim pra mim, o que você tá fazendo aqui ainda? Aí ela falou 2 frases, que viraram camiseta, inclusive.
vai voar, passarinho. A voa. Aí ela falou a segunda, ela falou assim, troca seus óculos. Ela me chamava de Mulher das Artes. Ela falava assim, vai, Mulher das Artes, vai. Vai voar. Troca os seus óculos. O que você tá fazendo aqui ainda? Eu disse assim, você vai me mandar embora? Ela falou, com toda certeza. Eu saí de lá com aquela carta de demissão. Que bom! Todo mundo me Toda achando feliz. muito louca, mas eu tava do tipo, sabe assim, felizona, com aquela carta de demissão. Foi uma revoada, porque assim, ninguém entendia muito bem o que eu fazia. Então, para você provar para as pessoas que, poxa vida, eu vou viver de contação de história, e foi que muito aquilo difícil. podia ser uma carreira, né? Muito difícil, imagina, as pessoas... Você largar uma carreira super tradicional, que é a educação, né? Pra ir pra algo que talvez não seja tangível, né? Pra muitas pessoas. E olha onde você chegou hoje. Mas sabe que eu nunca tive muito medo de arriscar, né? E aí eu falava assim, gente, se eu tiver que voltar pra sala de aula, eu volto. E tá tudo odara. Pra mim, verdade. tá tudo certo. Não, realmente a Camila não tem medo de arriscar. Ela foi uma das primeiras contadoras de histórias, uma das primeiras pessoas dessa área que realmente investiu nas redes sociais, né? E passou a contar e não vê como um inimigo e nem como uma coisa que fosse te atrapalhar, mas sim te ajudar, né? E eu acho que é bem interessante lembrar de uma época na pandemia, quando você estava muito ativa nas redes sociais, você também cresceu muito nas redes sociais contando histórias, porque foi uma época quando a gente se viu trancado em casa, foram as histórias que nos ajudaram, né, a ficar sãos. E eu lembro muito disso, de você contando histórias online, fazendo lives, e aparecendo, e não deixando a gente, como muitos artistas, né, que a gente tem que agradecer sempre, todos os dias, que não deixaram a gente sucumbir, né? Sim. Mas eu acho que foram as histórias em todos os sentidos. Sim. Nos filmes, nas séries, na contação, nos livros que fizeram a gente ficar são, né? Justamente. Desde que o YouTube e o Facebook permitiram que nós, réis mortais, fizéssemos entrada ao vivo, porque eu já fazia gravação dos vídeos, postava no YouTube, das enfim. histórias que você contava em eventos, Sim. né? Aí gravava o vídeo, postava no YouTube. Mas assim, confesso que eu nunca gostei muito de gravar. Eu gosto do negócio do ao vivo. Eu gosto desse negócio do ao vivo, sabe? E aí, quando surgiu a possibilidade, eu falei, vamos experimentar. Contanto que os primeiros vídeos são muito engraçados, lá de 2015, mais ou menos. É tudo com o teto aparecendo. Porque eu só colocava, assim, a câmera e falava, vamos testar esse negócio, vamos ver se dava. É assim que começa. E começou, menina, começou muito legal. Porque toda semana eu abria a câmera, cada dia... Aí, a semana que eu não abria, Camila, você não vai contar a história hoje? E começou a virar uma rotina. Surgiu o Terças de Histórias, na época. E aí, daí veio pandemia. Aí, aquele silêncio na última apresentação, sabe? Última apresentação presencial. 15 de março, não esqueça. Um silêncio ensurdecedor. No Uber mesmo, lá no carro, eu já fiz Contanto que eu fiz uma divulgação bem tosca, né? Falando que eu ia todos os dias contar histórias na pandemia. Todo dia. Não sabia quanto tempo ia durar isso, né? A gente só achava que ia durar 15 dias. Achava que era 15 dias, né? Aí o negócio foi 15, mas eu fiquei um ano contando história todos os dias ao vivo. A Camila contou histórias ao vivo 1 ano na internet, todos os dias. E a maluca ainda falava pro povo escolher a história. Então eu dava a opção de 2 histórias. Ela gosta do perigo. O cardápio de histórias. E aí eu dava opção, duas opções, as pessoas escolhiam, votavam. Então todos os dias eu ensaiava 2 histórias. Porque eu não sabia qual que ia vencer. Então eu ensaiava 2 histórias, todos os dias. Gente, e tem história, hein? Tem. Essa é a prova de que as histórias não terminam, né? As histórias são infinitas, né? Não. Se a gente ficasse 5 anos em casa, em isolamento, a Camila ia continuar contando histórias, né? E foi muito importante, né? Pra sociedade como um todo, né? Naquela época, porque eram os artistas fazendo lives, né? Os músicos, você contando histórias, muita gente... cuidando da gente nesse sentido, e né? Pra gente não enlouquecer também, porque uma das coisas que eu pensei, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou enlouquecer dentro de casa. Então, assim, e ajudando a gente também a lidar com o medo do desconhecido, né, Camila? Porque eu acho que o que a gente viveu naquela época era muito essa apreensão de o que vem, né? E aí as histórias ajudam a gente a
talvez, como você falou, né? A reconhecer um padrão, a É. reconhecer um caminho, né? Eu acho que a pandemia, ela estragou tanta coisa, né? Deixou a gente tão mexido com tudo, mas ela veio também para dizer pra gente, olha, somos resilientes. A gente consegue. Vamos lá. Vamos dar a mão, sabe? Eu cuido de você, você cuida de mim, vamos nos cuidar. Porque sem esse cuidado do eu cuido de você e você cuida de mim, gente, não existe mundo, não existe humanidade. Exatamente. Não existe humanidade. Sem esse cuidado com o outro, esse olhar com o outro, a gente não consegue ser humano. E as histórias, elas vêm para isso, para dizer assim, olha, nós somos humanos. Já que você tocou nesse assunto, né, de como que a história nos humaniza, né? Como é que você acha, na sua visão, como é que contar histórias pode mudar e transformar o mundo? Que já tá tão endurecido e tão misterioso, né, pra gente hoje. É um desafio diário. É um desafio diário você fazer com que a pessoa escute primeiro. A escuta está cada vez mais escassa. Então, a gente tem Por que será? Eu acho que é um dos grandes maus da tecnologia. Eu falo que a geração 120 caracteres, 140 caracteres, que quer tudo muito rápido. Uhum. Então, antigamente, os vídeos podiam ser de 30 minutos. Hoje em dia, os vídeos não podem mais ser de 30 minutos. Eles têm que ser de 10, de 5, TikTok. Aí, TikTok 1, aí 15 segundos nos stories. Então, e a gente foi aprendendo a falar cada vez mais rápido, a agir cada vez mais rápido. E aí vem, porque a escuta, ela vira seletiva. Ela fica escassa. Então, desde pequeno, hoje em dia, a gente tem que resgatar a nossa infância e começar desde a base, que a base é desde os bebês, a fazer com que as pessoas voltem a escutar. Quando eu tenho a escuta atenta para o outro, eu consigo entender o outro e eu consigo me humanizar, como a gente estava falando. A gente consegue transformar o mundo. A gente só consegue transformar o mundo através da escuta atenta. Sabe? Então, e a gente consegue fazer isso desde os pequenininhos, na primeira infância, ensinando para eles que agora é hora de escutar, agora é hora de falar. Ouve o amigo, o que o amigo está sentindo, né? Se colocando no lugar do outro, sendo empático sempre. É uma palavra que está na moda, empatia. Com certeza. Mas não adianta só estar na moda, a gente tem não adianta só falar, tem que agir, né? Com a empatia. Eu acho que é isso um pouco que você falou, da falta de escuta. Existe muito também, assim, a abundância de informação e de gatilhos, a abundância de estímulos, né? Muito. A abundância de estímulos. Eu acho e que você sempre acha que tá perdendo alguma coisa, né? Sempre. Você sabe que eu, às vezes, quando eu tô no ócio, eu fico me sentindo culpada? Eu não sei você, eu não sei você que tá aí. A culpa pra mulher que é mãe, é a sensação mais constante de todas, né? Não, a gente nasce mulher, a gente já nasce com culpas. Já nasce com culpa, né? É verdade. E aí, esse excesso de estímulo faz com que a gente não tenha esse momento do ócio. De você ler por ler, de você usufruir do seu dia a dia, de você olhar beleza. Eu vejo as pessoas na rua o tempo inteiro com celulares na mão, o tempo inteiro com... Não existe beleza, sabe? Uhum. Você tá... E eu entendo isso ao mesmo tempo. Eu entendo que hoje em dia as crianças nascem fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo. Eu entendo isso. Só que até que ponto esse fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo é um tempo de qualidade? É isso que a gente tem que retornar. Uhum. E aí, quando eu sento no mesmo nível das crianças para contar histórias de olho no olho, é o momento da escuta. É o olhar no olho. E essa é a grande diferença da contação de história para o teatro. Uhum. Que o teatro tem conta pra gente, qual que é a diferença, então? O teatro, ele tem a quarta parede, né? Então, a iluminação, existe o diretor, existem os outros amigos que vão contracenar com você ou não, vão ficar nos bastidores. A contação de histórias, eu costumo dizer que é uma arte muito solitária. Você é o seu diretor, você é o seu maquiador, você é o seu figurinista, você tudo. O roteirista, tudo.
E mais ainda, você não tem a quarta parede. Uhum. Então, você tem o olho no olho. Você tem entrega de energia o tempo inteiro ali. Troca, olhando, né? Troca o tempo inteiro. Porque você tem... E na peça de teatro, eu sei porque eu já vi a Camila contando história muitas e muitas e muitas vezes. A peça de teatro, todo mundo tá lá sentadinho, ninguém tá Quietinho. falando nada. Mas o público da Camila é muito exigente, eles retrucam, eles perguntam, eles interferem na história, o que não é uma coisa ruim, né? Porque Não, essa interação faz parte. faz parte, Faz. né? Mas tem essa, como você falou, essa troca de energia, né? Faz. A interação, no meu caso, né, do meu jeito de contar histórias, porque assim, eu costumo dizer que se 50 contadores de histórias contarem a mesma história, serão 50 histórias diferentes, porque cada contador de histórias conta de um jeito diferente. Conta com a sua voz narrativa. E aí, eu gosto dessa interação. Eu gosto desse olho no olho. Eu gosto quando as crianças falam, mas aconteceu isso. Eu, não é que aconteceu, menino? Sabe assim? Não. Então, assim, porque eles acabam interferindo na história. E essa história nunca é igual. Nunca. Eu costumo dizer que era uma vez, porque sempre era uma vez mesmo. Nunca eram duas, nunca eram três, nunca eram quatro. É sempre era uma vez. Porque cada história e cada apresentação é única. Única. Não tem outra. E é muito louco como isso vale pra tudo, né? Pra todas as histórias. Às vezes você vê um filme ou vê uma série e duas pessoas interpretam de formas totalmente diferentes, né? Sim. E é isso que acontece. É isso que A acontece. história é única para cada pessoa, Para cada né? pessoa. Sabe por quê? Porque a história, primeiro, cada um bebe a história de um jeito diferente. Eu posso contar a mesma história no mesmo dia para 50 pessoas e perguntar para 50 pessoas o que elas entenderam da história. Ou então, que parte chamou mais atenção. Uhum. E cada um vai responder. Porque cada um bebe a história de um jeito diferente. Então, eu costumo dizer que quando eu conto a história, eu pego a história lá, de tradição oral, ou de um autor, enfim, e essa história acaba se misturando com a minha história. E aí, tem uma adaptação que eu falo que é a terceira história, que é a história que eu conto. Nunca é uma história fria, distante da minha história. Não, isso não acontece. Eu não consigo ser distante das histórias que eu conto. Todas as histórias que eu conto, elas passam por mim. Eu sinto a história, eu cheiro a história, eu durmo com a história, eu bebo a história, para eu poder sair. E sair com verdade, sabe? Sair como se eu tivesse vivido aquilo, como se eu estivesse contando uma fofoca. Imagina a mala de histórias do repertório, a bagagem de histórias dessa mulher aqui. Já que você tocou nesse assunto, Camila, conta pra mim e pra audiência que tá vendo o JuicyCast, o que de fato torna uma história envolvente, interessante, não só na escolha, né, quando você vai escolher uma história pra contar, mas na hora que você está a contando, né? O que torna uma história envolvente e interessante? As imagens que ela cria. Eu costumo dizer que um bom contador de histórias é aquele que cria imagens na cabeça do outro. A partir do momento que essa história eu consegui transformar em imagem dentro de mim, e essas imagens, elas têm vida, elas têm cheiro, elas têm cor, eu consigo transmitir essas imagens para a cabeça do outro. E aí sim ela se torna interessante. Eu só consigo pegar minha audiência a partir do momento que eu crio imagens na cabeça do outro. E aí é pessoal, é senha de banco, é pessoal intransferível. São as suas imagens, a sua sensação, o seu cheiro, o seu gosto. Só que para eu passar para você, eu preciso ter sentido antes. Então isso se torna a história maravilhosa. Essas histórias que são capazes de criar essas imagens. E que essas imagens, elas têm um sentido para você. Que você se identifique com essa história. Então, a história pode ser mais curtinha, mas se ela mexe comigo de alguma forma, ela se torna a história. Ai, gente, quando a gente pensa, por exemplo, em tirinha de cartoon no jornal, né? Ou então, por exemplo, às vezes você vê hoje muito no feed do Instagram, em um quadro, em um frame, assim, a pessoa conta uma história, né? E aí você fica querendo saber o restante. Você fica querendo saber, né? E aí, eu acho que é uma coisa bem interessante, né? Quando você passa, assim, e você vê a sequência de histórias, me lembra muito as tirinhas de jornal, né? Que a gente lia quando criança, as HQs, né? Então, assim, os primeiros segundos da história, eles têm que buscar essa imagem, essa audiência. Fazer com que sinta.
A partir do momento que eu faço o outro sentir, o outro criar essas imagens, aí eu pego a história inteira, eu consigo desenvolver. É muito emocionante ver a Camila falar isso, porque dificilmente a gente pensa e racionaliza as histórias, né? Muito raro. É muito raro a gente fazer isso, né? É. Porque a gente tá o tempo todo contando histórias, né? Principalmente quem trabalha com comunicação, né? Sim. Tá o tempo todo contando histórias. Mas é difícil racionalizar, né? É. E eu queria perguntar pra Camila, aqui no Brasil a gente tem uma tradição cultural muito rica e muito grande, em que a história oral tem um papel, assim, de base, um papel fundamental do país que nós nos tornamos, né? Sim. O que a contação de histórias, os registros orais fizeram pela cultura do nosso país, Camila? Fez o que a gente é hoje. Uhum. Esses registros, eles nos fizeram quem a gente é. Inclusive para o mal, como a gente está dizendo. Uhum. Que hoje Como a gente que foi tem isso? Hoje a gente tem que resgatar algumas histórias, reconstruir algumas histórias que nos foram contadas por uma visão só, que foi a visão branca, eurocêntrica, enfim. E aí a gente tem que agora escutar, olha o poder da escuta novamente, escutar outras histórias, porque a história, não existe história, existem histórias, porque não existe verdades absolutas, existem muitos frames, muito prisma, né? O prisma de muitos lados da história só, de uma história só. Então a gente tem que escutar essas pessoas, para a gente poder voltar lá atrás e reescrever a nossa história. Para que a gente não repita barbáries, para que a gente não repita... Por isso que quando o professor de história, lá na quinta série, lá atrás, na quinta série, antigamente, não era quinto ano, o professor de história falava assim, para que a gente conta história? Que é para rever o passado, entender o presente... E não repetir né? no futuro. Você lembra quando sua professora falava? E todos os professores de história falavam isso. E não deixa de ter uma razão, né? Não porque é deixa bem isso, né? Porque quando a gente reconta essa história e a gente se reconhece no lugar de protagonista, vem o tal do pertencimento que eu te falei, e a gente começa a entender como nós somos como povo. Hoje a gente só consegue falar que nós somos caiçaras porque a gente teve essa reconstrução de identidade. Uhum. Porque até pouquíssimo tempo atrás, Flávia, falar que era caiçara era horroroso, era menor. Era visto como uma coisa ruim, menor. Né? E isso a gente pode levar para várias outras esferas, Sim, né? Povo indígena, a mesma povo coisa. negro, tudo então, isso, assim, né? Quando a gente resgata essa história, quando a gente entende a nossa história, quando a gente vivencia essa história, a gente fala, não, peraí. Opa, por que é ruim falar que eu sou caiçara? Por que é ruim falar que eu venho do terreiro? Por que é ruim eu falar que eu sou de axé? Por que é ruim? Por quê? Né? Então, a gente começa a entender a história do povo e vivenciar isso, pertencer, sabe? E essas histórias acabam se entremeando, né? Virando uma grande colcha de retalhos, né? História do Brasil tem muito isso, né? É uma teia, né? É uma teia. E a gente fala da universalidade dos contos. E eu falo também que as fronteiras, elas são imaginárias, assim. Porque em cada lugar que eu fui para contar a história, os problemas são iguais. As pessoas são iguais. As coisas, tudo igual. Eu falo, gente, a fronteira realmente é imaginária. Porque eles estão vivendo aqui a mesma coisa que a gente está vivendo no Brasil. E vendo de uma forma, e a teia vai se formando. Porque é isso que a gente fala da nossa humanidade. A teia vai se formando e a gente vai entendendo, sabe? O quão é universal. E os contos também. E aí você vai estudando os contos, você vai entender que tem a Cinderela, que a Disney popularizou, mas que no mundo inteiro tem uma versão da Gata Borralheira. Inclusive, aqui no Brasil tem a nossa versão brasileira da Maria Borralheira. Né? Então, assim, tem a universalidade dos contos. O que é maravilhoso. Porque você fala, uau, da onde vem esse conto que a gente conheceu aqui, dizendo que é uma adaptação africana, mas lá na China também tem, lá o Zen budista também tem. Enfim, várias versões para uma mesma história, sabe? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque traz o tal do nosso... Ou seja, conexões, né? Muito além da geografia, muito além das fronteiras, como você falou.
que não precisavam de tecnologia para acontecer. Não. Não é incrível isso? Que eu falo, meu Deus, É uma loucura. como que chegou aqui no Brasil a história da Cinderela, por exemplo, da Gata Borralheira, numa versão totalmente do sertão nordestino? Que você fala, meu, chegou aqui como? Aí chegou, aí você vai buscar. Chegou nos navios portugueses, assim, misturou com a história dos povos originários, que misturou com os povos negros africanos que vieram para cá escravizados, que trouxeram toda a sua bagagem cultural para cá, e que as histórias foram se entremeando, sabe? Foram se entremeando. E virou um grande remix. Porque eu acho que o Brasil tem muito essa característica, né? De pegar todas essas influências, todas essas coisas e transformar numa coisa única, né? É. A cultura caiçara é isso. A cultura caiçara é uma cultura que junta os três povos, né? Os povos originários, os europeus e os negros africanos. É uma cultura caiçara. Quando a gente fala de caiçara, é exatamente isso. É a genética do brasileiro, assim, sabe? É bonito isso, né? Camila, a gente falou um pouco no começo sobre ter que começar na base, né? Contando histórias para as crianças e abrindo esse espaço de escuta, né? E muita gente acha que contar história, que contação de histórias, o trabalho que você faz, é para crianças, né? Mas eu acho que todo mundo se beneficia de ouvir contar histórias, né? Como é que funciona isso, assim? Porque existem crianças, já que você está chegando em 25 anos de carreira, crianças que escutaram histórias lá atrás, que hoje são adultos, né? E que construíram essa jornada e que se lembram disso e criaram memórias a partir disso, né? Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem essa cultura de achar que contação de história é para criança. Historinha para criancinha. Né? História para criança dormir, né? Mas nos espetáculos da Camila, é muito comum ver adultos encantados também com a história, né? Porque a história, ela chega no lugar para todo mundo. Todo mundo tem o seu lugar do Era Uma Vez. E aí, e mais, fora do Brasil... É o contrário, sabia? Como muito funciona? Cultural que os adultos vão para cafés escutar história. Na fazer Colômbia, leitura de livros. Fazer leitura de livros. É muito normal. Para criança, nem tanto. Para adulto, muito mais do que para criança. Lá na Colômbia, achei maravilhoso que eles foram para os supermercados para contar a história, o porquê que, sei lá, porquê que o feijão tinha aumentado, sabe? Assim, se conta história para tudo. A gente invadiu, na época, no bom sentido, claro, um escritório para contar histórias. Então, assim, porque é muito normal, é muito comum que adulto ouça as histórias. Aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de história para criança, o que não é verdade. História para qualquer idade. Existe história para qualquer idade. Eu tenho um dos quadros no Instagram, que é o Contos Sagrados. E Contos Sagrados não porque é sacro, não. Sagrados porque, para mim, toda palavra é sagrada. Todo conto, para mim, é sagrado. E muito direcionado para mulheres. Muitos contos relacionados com o feminino. E eu acho que hoje em dia também a gente vive um revival, assim, das histórias, muito por conta dos podcasts, né? Tem um podcast incrível, que é da Déia Freitas, o Não Inviabilize, que ele é basicamente ela contando histórias, né? E, se eu não me engano, é o podcast mais ouvido do Brasil. Olha, você conhece? Maravilhoso. Não conheço, vou procurar. Gente, você tem que ouvir. Não Inviabilize, da Déia Freitas. Nossa, uma super referência. E ela conta histórias, as pessoas mandam as histórias pra ela, e o quadro mais famoso é o Picolé de Limão, porque são histórias bem cabeludas, né? De relacionamentos familiares, afetivos e tudo mais. E as pessoas mandam as histórias pra ela, e ela conta a história de um jeito tão envolvente, em, sei lá, 10 minutos, 15 minutos no máximo. E você fica com com aquele gostinho de saber como aquela história termina, né? Basicamente, ela conta histórias todos os dias. O que já acontecia no rádio, lá nos anos... A telenovela. Antes da radionovela. E depois, você lembra, assim, tinha o Eli Correia, que contava as histórias de amor, lembra? Sim. E aí tinha... Então, assim, a contação de história, ela sempre esteve envolvida. E o brasileiro gosta da novela, né? Adora. Da coisa seriada, né? De continuar. Continua então depois. É muito legal isso. Eu acho que é mais a questão da gente aceitar um formato, né? novo, né? Eu acho que, por exemplo, esses podcasts, né? Como Não Inviabilize, tem
os podcasts do Chico Felice, A Casa da Mulher Abandonada, agora ele tá com o Ateliê. Uhum. Eles são histórias, né? São com base em reportagens, mas ele tem que criar uma narrativa Sim. em cima da apuração da reportagem. Não adianta só apurar e escrever uma matéria. Não. Tem que ter A fio da história, a né? estrutura narrativa. Que é essa estrutura narrativa que faz ficar interessante, que é como se fosse uma partitura de música. Quais são os encaminhamentos que eu tenho que dar para a história? Qual é o encaminhamento? Qual ritmo que eu tenho que dar para a história? Isso tudo é como se fosse uma partitura. A gente coloca numa partitura. É uma arte, gente. Qual o ritmo? O que eu quero com essa história? Qual a intenção? Intenção, encaminhamento e ritmo tem que ter na história. Olha só, então anotem. Essa era a minha próxima pergunta, né? A gente precisa ter um talento nato para contar história ou dá para aprender, Camila? Dá para aprender. Dá para aprender a contar história. Não só verbalmente, né, oralmente, mas tô falando também escrevendo e tal. Dá para aprender a contar história? Dá para aprender. Porque nós somos feitos de histórias. E aí é muito, muito fácil. E assim, contar história é uma arte natural das pessoas. Claro que nem todo mundo fala, Camila, eu tenho muita vergonha de me apresentar em público. Para palco, para isso, para aquilo. Ok. Mas aprende a contar histórias para o seu nicho. Na sua sala de aula, na biblioteca, para os seus filhos. Para os seus filhos, à noite, para os seus netos. Seus amigos. Para ser voluntário no hospital. Enfim, para qualquer pessoa. Sim, já percebeu que em qualquer mesa de bar, quem protagoniza é quem conta as melhores histórias, justamente. Né? É muito louco isso, não é? Né? E aí, então, assim, é quem chega chegando, é quem conta história. Então, para você escrever uma boa matéria, tudo isso a gente tem que aprender a contar histórias. Então, é possível aprender a contar história. Claro que nem todo mundo vai ser profissional da contação de histórias, mas é possível, sim, aprender a contar história. E pra gente terminar aqui o JuiceCast de hoje, Camila, esse papo tá muito delicioso, mas eu queria perguntar pra você e dar essa dica pra nossa audiência, como é que as pessoas podem começar a dar o primeiro passo de registrar suas histórias no dia a dia, seja oralmente, por escrito, e ter isso guardado para a posteridade, para que a gente continue entremeando essas histórias para sempre? Como se fosse uma cápsula do tempo. Eu adoro isso. Ah, ela vai contar como é que faz a cápsula do tempo. Pode revelar. É como se fosse uma cápsula do tempo, né? Você pegar lá uma caixa bem bonita e você vai colocando os seus registros, suas memórias. E hoje em dia a gente tem... Sim, a gente falou da parte ruim da tecnologia, mas existe a parte boa, que olha só quantos registros a gente pode fazer nas redes sociais, quantos registros a gente pode fazer com a tela no nosso celular, que tem um monte de vídeos, recursos, né? Os vídeos. Às vezes você pode gravar para você mesmo, né? Não precisa nem postar. Tipo, fazer um vídeo diário, por exemplo, né? Não precisa nem postar. Tem os blogs, né, para você registrar o seu dia a dia. Então, tudo isso faz com que a gente entenda e reverbere essa cultura para frente, né? A gente vai fazer hoje em dia com os vídeos e com os podcasts e com os vídeos da internet, com a televisão, enfim, com o rádio. A gente está fazendo o que os nossos ancestrais fizeram lá na pedra. Desenhando na caverna. Né? A gente está fazendo de um outro jeito. O Juice sempre teve muito esse intuito, né? Da gente ter registros de uma memória recente, nossa, né? De quem tá aí que nasceu nos anos 80 e tal, 70, mas que não existia o registro de algumas memórias nossas, né? Não. E aí a gente se propôs a ter algumas memórias dessas registradas. É muito importante, porque também quando a gente põe pra fora, né, Camila? Quando você escreve, quando você verbaliza, quando você grava, parece que você grava mais na sua memória. Grava mais e alguns monstros desaparecem, né? Quando a gente fala, quando a gente verbaliza. Pode ter certeza, isso é humano. Às vezes a gente tá com um monstro gigante dentro da gente. Bota pra fora, escreve, fala, grita, faz alguma... Mas bota... O monstro vai ficando de pequenininho, pequenininho, pequenininho. E os monstros vão embora quando a gente fala. Não é à toa que a primeira frase da Bíblia no princípio era o verbo. Porque a gente tem que falar. A gente tem que falar. Quando a gente fala, as coisas tomam forma. E às vezes a forma não é tão grande. A forma não é tão monstruosa. Ela pode ser pequenininha.
quando a gente coloca para fora. Então, falar sempre é bom. Oralidade, falar sem parar. Com essa mensagem linda, com essa mulher fascinante, cativante e que hipnotiza a gente, que é Camila Genaro, a gente termina o Juicy Cast de hoje. Obrigada por estar aqui comigo, eu sou Flávia Saad, queria agradecer de novo ao Juicy Hub, que nos recebe aqui semanalmente para gravar o nosso podcast do Juicy Santos, ao Gustavo Nascimento, que opera a nossa parte técnica aqui, que traz esse podcast até vocês, e também ao Litoral Plaza, que nos ajuda diariamente a buscar, a pautar e a contar essas histórias maravilhosas da nossa região. Obrigada a você também que está assistindo e está ouvindo a gente. E a gente se vê no próximo Juicy Cast. Até o próximo.